Eduardo Montanha, empresário milionário de 42 anos, humilha cruelmente Pedrinho, um menino de rua que tenta alertá-lo sobre um perigo real. Ele não sabia que estava ignorando a pessoa que poderia salvá-lo. Pedrinho esconde uma sabedoria que vai mudar tudo para o empresário arrogante. O que acontece nas próximas 24 horas deixa Eduardo completamente destruído. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que sabedoria não tem idade e que devemos escutar os mais humildes, se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. Eduardo Montanha sempre teve tudo o que o dinheiro podia comprar. Aos 42 anos, comandava um império empresarial que se estendia por 3 estados, com fábricas de tecidos, lojas de departamento e investimentos em dezenas de empresas. Sua mansão no centro da cidade era um monumento ao sucesso, com jardins imensos, piscinas de mármore e um exército de empregados que atendiam cada capricho seu. Mas o que Eduardo não sabia é que todo esse sucesso havia sido construído sobre uma base podre de traições, subornos e inimigos poderosos que esperavam o momento certo para destruí-lo. Sua arrogância o cegara para os perigos que se acumulavam ao seu redor, como nuvens de tempestade. Naquela manhã de terça-feira, Eduardo dirigia seu Mercedes preto até uma das fábricas na periferia da cidade. Precisava verificar pessoalmente a produção que andava atrasada. O carro luxuoso contrastava violentamente com as ruas de terra e as casas simples do bairro operário. Quando estacionou em frente à fábrica, um menino se aproximou correndo. Não passava dos 12 anos, roupas remendadas, pés descalços empoeirados, mas os olhos brilhavam com uma inteligência que chamava a atenção. Era Pedrinho, um dos muitos órfãos que viviam nas ruas próximas às fábricas, sobrevivendo de pequenos trabalhos e da bondade de vizinhos. "Seu Eduardo! Seu Eduardo!" gritou o menino, tentando alcançar o empresário que caminhava apressado em direção ao portão da fábrica. Eduardo parou irritado. Olhou para o garoto sujo com o mesmo nojo que olharia para um rato. "O que quer, pivete? Estou ocupado." Pedrinho respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. Nos últimos dias, havia observado movimentações estranhas ao redor das propriedades do empresário. Homens de terno sussurrando em carros escuros, funcionários sendo abordados com envelopes grossos de dinheiro, documentos sendo fotografados às escondidas. "Seu Eduardo, o senhor precisa saber uma coisa muito importante. Tem uns homens estranhos rondando suas fábricas há dias. Eu vi eles conversando com seus funcionários, dando dinheiro, tirando fotos de papéis importantes. E tem um cara que trabalha junto com o senhor que está ajudando eles." Eduardo deu uma gargalhada cruel que ecoou pelo pátio da fábrica. Vários funcionários pararam para observar a cena. "Você está brincando comigo, garoto? Um pivete de rua querendo me dar conselhos sobre meus negócios? Você não sabe nem ler direito e quer me ensinar como cuidar de um império?" Os olhos de Pedrinho se encheram de lágrimas, mas ele insistiu. "Por favor, seu Eduardo, eu sei que o senhor não gosta de mim, mas eu estou falando a verdade. O senhor Roberto, aquele que sempre vem aqui com o senhor, eu vi ele entregando papéis para os homens estranhos." A menção ao nome de Roberto, seu sócio de 15 anos e homem de sua absoluta confiança, fez Eduardo explodir de raiva. "Cale a boca, seu moleque mentiroso!" gritou, apontando o dedo para o rosto assustado do menino. "Como ousa inventar mentiras sobre o Roberto? Ele é como um irmão para mim." Pedrinho recuou tremendo, mas tentou uma última vez. "Seu Eduardo, pelo amor de Deus, o senhor precisa acreditar em mim. Eles vão fazer alguma coisa ruim contra o senhor. Eu ouvi eles falando que hoje à noite..." "Seguranças!" berrou Eduardo, chamando os homens uniformizados que correram até ele. "Tirem essa praga daqui da minha vista. E se eu vir esse moleque perto das minhas propriedades de novo, chamem a polícia." Os seguranças agarraram Pedrinho pelos braços, mas o menino continuou gritando desesperadamente enquanto era arrastado. "Seu Eduardo, eles vão roubar tudo do senhor. O Roberto não é seu amigo. Por favor, escuta." Eduardo virou as costas e entrou na fábrica, rindo e comentando com os funcionários. "Podem acreditar? Um mendigo querendo me dar lições de negócios, como se eu, que construí tudo isso com as próprias mãos, fosse escutar um pivete que nem casa tem." Os funcionários riram junto, mas alguns trocaram olhares preocupados.
Conheciam Pedrinho há anos. O menino podia ser pobre, mas nunca mentia. Era conhecido no bairro por sua honestidade e pela forma como cuidava de outros órfãos menores. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já ignorou um conselho de alguém só porque achou que essa pessoa não tinha qualificação para te aconselhar? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência, porque a história do Eduardo vai te fazer repensar muita coisa. Naquela noite, Eduardo jantou em seu restaurante preferido com Roberto, como faziam toda terça-feira há anos. Roberto Silva era um homem de 45 anos, cabelos grisalhos, sorriso fácil e uma habilidade incrível para os negócios. Havia sido o braço direito de Eduardo desde o início da empresa, participando de cada decisão importante. Eduardo, meu amigo, disse Roberto levantando a taça de vinho. Brindemos a mais um dia de sucesso. Nossa empresa nunca esteve tão próspera. Eduardo sorriu, completamente relaxado. Você tem razão, Roberto. Imagina só, hoje um pivete de rua tentou me convencer de que havia algo errado com nossos negócios. Ainda teve a audácia de sugerir que você estaria me traindo. Roberto quase engasgou com o vinho, mas rapidamente se recompôs. Que absurdo! Essas crianças de rua não têm limites. Você fez certo em não dar ouvidos a esse tipo de gente. O que Eduardo não sabia é que naquele exato momento, Roberto tinha um telefone especial no bolso que vibrava com mensagens de confirmação. O plano que vinha sendo arquitetado há meses estava entrando em sua fase final. Até o amanhecer, Eduardo Montanha seria um homem destruído. Roberto não era apenas um traidor. Era um homem que havia sido sistematicamente humilhado por Eduardo ao longo dos anos. Cada piada sobre sua origem humilde, cada momento em que foi tratado como subordinado em público, cada decisão importante tomada sem sua consulta, havia alimentado um ressentimento que cresceu até se tornar sede de vingança. Nos últimos 6 meses, Roberto havia se aliado secretamente com 3 dos maiores concorrentes de Eduardo, todos empresários que haviam sido prejudicados por suas práticas comerciais questionáveis ao longo dos anos. Juntos, eles montaram um plano perfeito: roubar o capital da empresa, expor os crimes de Eduardo à mídia e à justiça e dividir entre si os destroços do império. E Pedrinho, o menino de rua que Eduardo havia humilhado publicamente, era a única pessoa que havia percebido a movimentação. Sua vida nas ruas o ensinou a observar tudo, a perceber quando algo não estava certo. Ele havia visto Roberto se encontrando com homens desconhecidos, havia escutado fragmentos de conversas, havia notado documentos sendo transferidos. Enquanto Eduardo e Roberto brindavam, equipes de hackers contratados pelos inimigos já estavam transferindo milhões de reais das contas da empresa para paraísos fiscais. Jornalistas investigativos recebiam dossiês completos com provas de corrupção, sonegação e práticas ilegais. Autoridades eram alertadas sobre crimes que poderiam finalmente ser provados. Eduardo passou a noite dormindo tranquilamente em sua cama de seda, sem imaginar que acordaria para o pior dia de sua vida. O despertador tocou às 6 da manhã, como sempre. Eduardo se levantou, tomou seu banho relaxante, vestiu seu terno italiano de R$ 3.000 e desceu para tomar café da manhã, preparado por sua governanta. A manhã estava bonita, ensolarada, perfeita para mais um dia de sucesso. Foi quando seu celular começou a tocar incessantemente. A primeira ligação era de seu gerente do banco. A voz estava alterada, quase em pânico. Senhor Eduardo, precisamos conversar urgentemente. Há movimentações estranhas em suas contas principais. Parece que alguém está transferindo valores enormes. Eduardo riu. Calma, homem. Deve ser algum engano do sistema. Eu e o Roberto temos autorização conjunta para tudo. Senhor Eduardo, é exatamente isso que me preocupa. As transferências estão sendo feitas com a autorização do senhor Roberto, mas para contas que não reconhecemos. Já se foram 80 milhões de reais. O telefone caiu das mãos de Eduardo. 80 milhões? Era quase todo o capital líquido da empresa. Antes que pudesse processar a informação, o telefone tocou novamente. Era sua secretária, aos prantos.
Senhor Eduardo, a Polícia Federal está aqui. Eles têm mandados de busca e apreensão. Estão levando todos os computadores, todos os documentos, e tem jornalistas na porta. Muitos jornalistas. Eduardo correu até a televisão e ligou no noticiário matinal. Seu rosto apareceu na tela com a palavra corrupção, escrita em letras vermelhas. O apresentador falava com voz grave. Exclusivo. Empresário Eduardo Montanha é denunciado por esquema milionário de corrupção e sonegação. Documentos vazados revelam 15 anos de crimes contra a Receita Federal e pagamento de propinas a autoridades públicas. As pernas de Eduardo fraquejaram. Ele se sentou pesadamente no sofá de couro, tentando entender como sua vida havia desmoronado em questão de horas. Foi então que seu telefone tocou mais uma vez. Eduardo? Era a voz de Roberto, mas diferente. Fria, calculista, sem o calor da amizade de 15 anos. Roberto, graças a Deus, preciso da sua ajuda. Algum hacker invadiu nossas contas e... Não houve invasão, Eduardo. A voz de Roberto cortou como uma lâmina. Fui eu. Fui eu que transferi o dinheiro. Fui eu que entreguei os documentos que comprovam seus crimes. Fui eu que organizei tudo isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo sentia como se o mundo estivesse girando ao contrário. Roberto, você... Por quê? Por que você nunca me respeitou, Eduardo? 15 anos sendo tratado como seu empregadinho. 15 anos escutando suas piadinhas sobre minha origem humilde. 15 anos vendo você pisar em todo mundo que considerava inferior, inclusive em mim. A realidade começou a atingir Eduardo como socos no estômago. Roberto, por favor, podemos conversar. Podemos resolver isso. Não há mais nada para resolver. Até o fim do dia você não terá mais um centavo. Suas contas estão bloqueadas, suas propriedades serão confiscadas e você vai responder na justiça por tudo que fez. Ah, e Eduardo? Aquele menino que você humilhou ontem estava certo. Ele tentou te avisar, mas você era orgulhoso demais para escutar. A ligação foi cortada. Eduardo ficou olhando para o telefone como se ele fosse um objeto alienígena. Pedrinho. O menino de rua havia tentado salvá-lo e ele o havia expulsado com desprezo. As próximas horas foram um pesadelo em tempo real. Policiais federais chegaram à sua mansão com mandados de prisão e busca e apreensão. Jornalistas cercaram sua casa como urubus. Sua esposa, Helena, saiu pela porta dos fundos com as malas, levando os 2 filhos e deixando apenas um bilhete. Não quero que meus filhos carreguem seu sobrenome de criminoso. Eduardo foi preso em sua própria sala de estar, algemado na frente das câmeras de televisão. Enquanto era levado, viu dezenas de funcionários sendo demitidos, máquinas sendo lacradas, sonhos sendo destruídos. Pessoas que dependiam dele para sustentar suas famílias agora estavam desempregadas por causa de seus crimes. Na delegacia, ele teve acesso a todos os documentos que Roberto havia entregue às autoridades. Cada papel era uma prova irrefutável de corrupção, sonegação, formação de cartel, compra de autoridades. Crimes que ele havia cometido ao longo de 15 anos, sempre acreditando que sua riqueza o tornava intocável. O advogado criminalista mais caro da cidade foi claro. Eduardo, as provas são esmagadoras. Você pode pegar até 30 anos de prisão. Sua única chance é colaborar com a justiça e talvez conseguir reduzir a pena. Mas colaborar significava entregar outros empresários corruptos, políticos comprados, todo um esquema do qual ele havia sido apenas uma peça. Eduardo percebeu que havia passado anos construindo um castelo de cartas que agora desabava sobre sua cabeça. Cá entre nós, querido ouvinte, você acha que Eduardo merecia o que estava acontecendo com ele? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque essa história ainda não acabou. E o que vem a seguir vai surpreender vocês. 3 dias depois de ter sido preso, Eduardo conseguiu uma liberdade provisória, pagando uma fiança astronômica com os poucos bens que ainda não haviam sido bloqueados. Mas quando saiu da cadeia, não era mais o mesmo homem. Os cabelos estavam desgrenhados, o terno amarrotado, os olhos vermelhos de não dormir. Sua mansão havia sido lacrada pela justiça. Seus carros, confiscados. Suas contas bancárias, vazias. Eduardo se viu na situação que jamais imaginou possível. Sem teto, sem dinheiro, sem família, sem amigos. Os poucos conhecidos que encontrava na rua
desviavam o olhar ou atravessavam para o outro lado. Foi vagando pelas ruas da periferia sem destino que Eduardo acabou chegando ao mesmo bairro onde ficava sua fábrica. O lugar onde tudo havia começado 3 dias antes parecia agora uma vida inteira no passado. Ele caminhou pelas ruas de terra, observando as casas simples, as crianças brincando na poeira, as mães estendendo roupas nos varais. Pela primeira vez em décadas, Eduardo realmente olhou para aquelas pessoas. Não como números em uma planilha ou mão de obra barata, mas como seres humanos com sonhos, medos e dificuldades. Foi quando viu Pedrinho. O menino estava sentado debaixo de uma árvore, dividindo um pão com 3 crianças menores. Mesmo tendo tão pouco, compartilhava o que tinha. Eduardo parou a alguns metros de distância, observando aquela cena de generosidade pura. Pedrinho levantou os olhos e o reconheceu imediatamente. Por um momento, os dois se entreolharam em silêncio. O menino poderia ter rido, poderia ter zombado, poderia ter gritado "bem feito" para o homem que o havia humilhado publicamente. Em vez disso, Pedrinho se levantou devagar e caminhou até Eduardo. Seus olhos não mostravam raiva nem satisfação. Mostravam uma tristeza profunda, quase maternal. "Seu Eduardo", disse o menino com voz suave. "O senhor está bem?" A pergunta simples, feita com sincera preocupação, quebrou alguma coisa dentro de Eduardo. Ele caiu de joelhos ali mesmo na rua empoeirada, na frente do menino que havia tentado salvá-lo e que ele havia desprezado. "Pedrinho", disse Eduardo com a voz embargada, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Me perdoa. Me perdoa por não ter escutado você. Me perdoa por ter sido cruel. Você tentou me salvar e eu fui um monstro com você." Pedrinho se ajoelhou também, ficando na altura dos olhos do homem quebrado. "Seu Eduardo, eu não guardo raiva do Senhor. Eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer, porque eu vejo tudo que se passa nessas ruas. É assim que a gente sobrevive aqui." Eduardo olhou para aquele menino de 12 anos e viu uma sabedoria que ele, com toda a sua educação cara e experiência empresarial, jamais havia desenvolvido. "Pedrinho, eu perdi tudo. Minha família me abandonou, meus amigos sumiram e eu vou ter que pagar pelos crimes que cometi. Mas a pior parte é saber que você tentou me avisar e eu não escutei." O menino ajudou Eduardo a se levantar. "Seu Eduardo, minha avó sempre dizia que todo mundo merece uma segunda chance. O senhor pode ter perdido seu dinheiro, mas ainda tem algo que vale mais." "O quê, Pedrinho?" "A chance de ser uma pessoa melhor." Aquelas palavras simples, vindas de uma criança que vivia nas ruas, tocaram um lugar no coração de Eduardo que ele havia esquecido que existia. Por 15 anos, ele havia perseguido apenas dinheiro e poder, pisando em quem fosse necessário. Agora, face a face com sua própria ruína, percebeu que havia desperdiçado sua vida inteira. "Pedrinho", disse Eduardo, enxugando as lágrimas, "você pode me ensinar a sobreviver? Eu não sei mais como viver sem dinheiro, sem poder. Você pode me mostrar como as pessoas de verdade vivem?" O menino sorriu pela primeira vez. "Claro, seu Eduardo, mas tem uma condição." "Qual?" "O senhor precisa prometer que vai usar tudo o que aprender para ajudar outras pessoas. Porque o conhecimento só vale alguma coisa quando a gente compartilha." Eduardo estendeu a mão para o menino. "Prometo, Pedrinho. Prometo que se eu conseguir me reconstruir, vou dedicar minha vida a ajudar pessoas como você." Foi assim que começou a transformação mais incrível que qualquer um naquele bairro já havia visto. Eduardo, o empresário arrogante que desprezava os pobres, se tornou aluno de Pedrinho, o menino de rua que conhecia cada segredo da sobrevivência. Pedrinho ensinou Eduardo a encontrar trabalhos temporários, a negociar com pequenos comerciantes, a conseguir um prato de comida em troca de algumas horas de trabalho. Mas mais importante que isso, ensinou Eduardo a ver as pessoas. "Seu Eduardo", dizia Pedrinho enquanto eles carregavam caixas no mercado municipal. "O seu Antônio ali da quitanda parece bravo, mas ele é bom de coração. A filha dele precisa de uma cirurgia cara e ele está desesperado. Se o senhor conversar direito com ele, ele pode dar trabalho fixo." Eduardo aprendeu que por trás de cada rosto havia uma história, uma luta, um sonho. A Dona Maria, que vendia doces na praça, sustentava 5 netos porque a filha havia morrido. O seu José, que consertava sapatos na esquina, economizava cada centavo para comprar remédios para a esposa doente. Aos poucos,
Eduardo começou a usar sua experiência empresarial de uma forma completamente diferente. Ajudou seu Antônio a organizar melhor a quitanda, aumentando as vendas. Ensinou Dona Maria a fazer um planejamento financeiro simples, que permitiu a ela economizar para os estudos dos netos. Agora me fala sinceramente, quando foi a última vez que você realmente prestou atenção nas pessoas ao seu redor? Para o vídeo 1 minutinho, e me conta o que você faria se estivesse no lugar do Eduardo. 6 meses depois da queda, Eduardo vivia em um quartinho alugado no mesmo bairro onde Pedrinho morava. Não era nada luxuoso. Uma cama, uma mesa, um fogão pequeno. Mas era limpo, honesto. E pela primeira vez em décadas, Eduardo dormia com a consciência tranquila. Ele havia conseguido um emprego como contador em uma pequena cooperativa de costureiras. O salário era uma fração do que ganhava antes, mas era suficiente para suas necessidades simples. E o mais importante, ele estava ajudando mulheres trabalhadoras a organizar suas finanças e expandir seus negócios. Foi nessa época que Eduardo recebeu uma visita inesperada. Um investigador particular contratado por um antigo concorrente havia descoberto algo extraordinário. Roberto não havia agido sozinho na destruição de Eduardo. Na verdade, havia sido usado por um cartel internacional que queria eliminar a concorrência e assumir o mercado brasileiro. Senhor Eduardo, disse o investigador, temos provas de que você foi vítima de uma conspiração muito maior. Com essas evidências, podemos não apenas reduzir drasticamente sua pena, como recuperar grande parte do dinheiro que foi roubado. Eduardo ouviu tudo em silêncio. 1 ano antes, aquela notícia teria sido a coisa mais importante do mundo para ele. Agora, ele olhou pela janela do escritório e viu Pedrinho brincando com outras crianças na rua. Investigador, disse Eduardo finalmente, eu quero que todas as provas sejam entregues à justiça. Quero que os verdadeiros criminosos sejam punidos. Mas eu tenho uma condição. Qual, senhor? Se conseguirmos recuperar o dinheiro roubado, não quero nada para mim. Quero que tudo seja usado para criar uma fundação que ajude crianças em situação de rua. Quero que construamos escolas, centros de formação profissional e programas de apoio às famílias. O investigador ficou surpreso. Senhor Eduardo, estamos falando de centenas de milhões de reais. O senhor tem certeza? Eduardo sorriu, olhando novamente para Pedrinho. Tenho certeza. Durante anos eu acumulei dinheiro, pensando que isso me daria poder e felicidade. Mas só encontrei felicidade de verdade quando aprendi a dividir. A batalha legal durou 2 anos. Eduardo teve que enfrentar interrogatórios, testemunhar contra poderosos, reviver momentos dolorosos de sua vida passada. Mas ele não estava sozinho. Pedrinho, agora com 15 anos, o acompanhava sempre que possível, dando força e lembrando-o de por que estava lutando. A comunidade do bairro também se mobilizou. Seu Antônio fechou a quitanda para ir aos tribunais apoiar Eduardo. Dona Maria organizou orações pela vitória da justiça. Dezenas de pessoas que Eduardo havia ajudado nos últimos 2 anos escreveram cartas aos juízes, relatando a transformação que haviam presenciado. Quando o julgamento final chegou, Eduardo estava irreconhecível. Não apenas fisicamente, havia emagrecido, os cabelos estavam grisalhos, as mãos calejadas pelo trabalho manual, mas principalmente por dentro. Seus olhos brilhavam com uma paz que o dinheiro nunca havia conseguido comprar. O juiz foi claro em sua sentença. Eduardo Montanha, você cometeu crimes graves contra a sociedade. No entanto, as evidências mostram que você foi parcialmente vítima de uma conspiração internacional. Considerando sua cooperação total com a justiça, sua transformação pessoal documentada e o trabalho social que tem desenvolvido, esta corte o condena a 2 anos de prisão domiciliar e 800 horas de serviço comunitário. Quando a decisão foi anunciada, Eduardo caiu de joelhos e chorou, não de alívio por escapar da prisão, mas de gratidão por ter encontrado uma segunda chance de viver com dignidade. Do valor recuperado, quase 400 milhões de reais, Eduardo não ficou com 1 centavo. Tudo foi destinado à Fundação Pedrinho Esperança, uma organização que ele criou para atender crianças em situação de vulnerabilidade social. A fundação construiu 5 escolas profissionalizantes, 2 centros de saúde comunitária e implementou programas de apoio a famílias de baixa renda
em 10 cidades brasileiras. Pedrinho, que havia aprendido a ler com Eduardo, se tornou o mais jovem membro do conselho diretor da fundação. 5 anos depois da queda, Eduardo caminhava pelas ruas do bairro onde agora vivia permanentemente. Não como um empresário visitando sua fábrica, mas como um morador respeitado e querido. As crianças corriam para abraçá-lo, as mães o cumprimentavam com carinho, os homens o convidavam para jogar dominó na praça. Sua ex-esposa Helena havia tentado se reconciliar quando soube da herança recuperada, mas Eduardo gentilmente recusou. Helena, você se casou com um homem que não existe mais, e eu aprendi que prefiro ser amado pelo que sou, não pelo que tenho. Seus filhos, agora adolescentes, começaram a visitá-lo regularmente. Inicialmente envergonhados pelo pai pobre, aos poucos foram percebendo que ele estava mais feliz do que jamais estivera durante os anos de riqueza. Pai, disse sua filha Mariana durante uma dessas visitas, eu não entendo. Você tinha tudo e perdeu. Por que está tão feliz agora? Eduardo sorriu, olhando para Pedrinho, que estava ensinando outras crianças a jogar futebol no campinho que a fundação havia construído. Filha, durante 40 anos eu achei que sucesso era ter mais que os outros. Agora eu sei que sucesso é deixar o mundo um pouco melhor do que você encontrou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Eduardo teria descoberto essa verdade se não tivesse perdido tudo? Pausa aqui por um segundo e vai nos comentários contar se você concorda que às vezes é preciso perder para realmente ganhar. Na cerimônia de 10 anos da Fundação Pedrinho Esperança, mais de 1000 pessoas se reuniram para celebrar. Crianças que haviam sido retiradas das ruas e hoje eram médicos, professores, engenheiros. Famílias que haviam saído da extrema pobreza através dos programas de capacitação. Comunidades inteiras transformadas pelos investimentos em educação e saúde. Eduardo, agora com 57 anos, subiu ao palco para falar. Seus cabelos estavam completamente brancos, mas seus olhos brilhavam com uma juventude que não tinha aos 40. Amigos, começou Eduardo com voz emocionada. Há 10 anos eu era um homem rico e infeliz. Hoje sou um homem simples e completo. Aprendi que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que plantamos. E nada disso seria possível sem um menino corajoso que tentou me salvar quando eu não merecia salvação. Eduardo chamou Pedrinho ao palco. O jovem, agora com 22 anos e formado em administração pela universidade que a própria fundação havia financiado, recebeu uma ovação de pé. Pedrinho, disse Eduardo com lágrimas nos olhos, você me ensinou que sabedoria não tem idade, classe social ou endereço. Você me mostrou que as maiores verdades às vezes vêm das vozes mais ignoradas pela sociedade. Obrigado por não desistir de mim quando eu desisti de mim mesmo. Os dois se abraçaram sob aplausos emocionados. Naquele momento, na mente de Eduardo, ecoaram as palavras que Pedrinho havia gritado desesperadamente 10 anos antes. Seu Eduardo, por favor, escuta. Hoje Eduardo sabia que aquele menino de rua havia sido seu verdadeiro salvador. Não o havia salvado da prisão ou da pobreza. Havia salvado sua alma da arrogância, do egoísmo, da vida vazia que ele havia escolhido. A história de Eduardo e Pedrinho se espalhou pelo país, inspirando outros empresários a repensarem suas prioridades. Universidades passaram a estudar o caso como exemplo de transformação pessoal e responsabilidade social. Livros foram escritos, documentários produzidos, palestras ministradas. Mas para Eduardo, nada disso importava tanto quanto as pequenas alegrias do dia a dia. O sorriso de uma criança alfabetizada, o diploma de um jovem que conseguiu se formar, o abraço de uma mãe cujo filho foi salvo das drogas pelos programas da fundação. Em seu pequeno apartamento, Eduardo mantinha apenas 2 fotos, uma de Pedrinho no dia em que se formou na universidade e outra de si mesmo no passado, em seu escritório luxuoso, rodeado de diplomas e troféus. Para nunca esquecer, dizia ele quando alguém perguntava por que guardava a foto de seus tempos de empresário rico. Para nunca esquecer do homem que eu não quero mais ser. Certa noite, enquanto preparava um jantar simples em sua cozinha pequena, Eduardo refletiu sobre a ironia de sua vida. Havia passado décadas perseguindo sucesso e poder, apenas para descobrir que a verdadeira realização estava em servir aos outros. O telefone tocou. Era Pedrinho,
agora diretor executivo da fundação, com uma novidade emocionante. Uma nova doação havia permitido que expandissem o programa para mais 5 cidades. Seu Eduardo, disse Pedrinho com entusiasmo, imagina só quantas crianças mais vamos poder ajudar. Eduardo sorriu olhando pela janela para a rua onde havia aprendido suas lições mais importantes. Pedrinho, você sabe o que eu mais amo nessa nossa história? O que, seu Eduardo? Que ela começou com um menino tentando salvar um homem perdido, e hoje é esse mesmo menino, já crescido, salvando centenas de outras crianças. É como se a bondade fosse um rio que nunca para de correr. Agora me fala sinceramente, querido ouvinte, quantas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência, pela condição social, pela idade? Quantas vezes deixamos de escutar conselhos preciosos porque vieram de quem consideramos inferior? A história do Eduardo nos ensina que a sabedoria pode brotar nos lugares mais inesperados e que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Pedrinho cresceu e se tornou um dos gestores sociais mais respeitados do país, mas nunca esqueceu suas origens. Todos os dias, antes de ir para o escritório da fundação, ele passava pelas ruas onde havia crescido, conversando com as crianças que ainda viviam nas mesmas condições que ele havia vivido. Seu Pedrinho, perguntava sempre alguma criança curiosa, como o senhor conseguiu sair daqui? E Pedrinho respondia com o mesmo sorriso doce de sempre. Eu nunca saí daqui, menino. Eu só cresci aqui dentro. E vocês também vão crescer, vão estudar, vão ter profissão, mas nunca vão esquecer de onde vieram, porque é isso que faz a gente ser gente de verdade. Eduardo, por sua vez, encontrou na simplicidade uma riqueza que jamais havia experimentado. Acordava todos os dias às 6 da manhã, preparava seu café preto, lia as notícias no celular simples que Pedrinho havia lhe dado de presente e caminhava até o escritório da fundação. Lá, ele não era mais o patrão autoritário que gritava ordens. Era o contador paciente que ajudava cada projeto a se organizar financeiramente, o conselheiro experiente que orientava jovens empreendedores sociais, o avô adotivo de centenas de crianças que o chamavam carinhosamente de vô Dudu. Sua rotina era simples, mas cheia de propósito. Pela manhã, revisava as contas dos projetos. À tarde, visitava as escolas e centros da fundação. À noite, jantava com Pedrinho e outros colaboradores, planejando novas formas de ajudar mais pessoas. Os fins de semana eram especiais. Eduardo havia criado o Clube do Dominó da Terceira Idade, onde homens e mulheres que viviam sozinhos se reuniam para jogar, conversar e encontrar companhia. Muitos deles eram como ele havia sido, pessoas que haviam dedicado a vida inteira ao trabalho e descoberto tarde demais que haviam negligenciado as relações humanas. Seu Eduardo, disse Dona Francisca, uma senhora de 80 anos que frequentava o clube, o senhor salvou minha vida. Eu estava definhando de solidão depois que meu marido morreu. Agora tenho uma família aqui. Eduardo sorriu, distribuindo as peças do dominó. Dona Francisca, quem me salvou foi o Pedrinho. Eu só estou passando adiante o que aprendi com ele. Deixa pausado e vai comentar sua resposta. Você acredita que é possível uma pessoa mudar completamente, como aconteceu com Eduardo? Ou você acha que, no fundo, ele sempre foi boa pessoa, só precisava de uma oportunidade para mostrar isso? 5 anos depois da criação da fundação, uma notícia abalou o país. Roberto Silva, o ex-sócio que havia traído Eduardo, foi encontrado morto em sua mansão na França. Havia se suicidado, deixando uma carta confessando todos os crimes e revelando detalhes da conspiração internacional que havia usado Eduardo como bode expiatório. Quando a notícia chegou a Eduardo, ele estava ensinando matemática básica para um grupo de adultos que voltavam a estudar. Pedrinho foi até a escola comunicar pessoalmente. Seu Eduardo, disse Pedrinho com cuidado, o Roberto morreu, se matou. Deixou uma carta confessando tudo. Eduardo parou de escrever no quadro e ficou em silêncio por alguns minutos. Seus alunos, percebendo que algo sério havia acontecido, também ficaram quietos. Finalmente, Eduardo se virou para a turma. Pessoal, acabei de receber uma notícia sobre meu passado. Um homem que me fez muito mal decidiu tirar a própria vida. E sabe o que eu sinto? Raiva, professor? Perguntou seu João.
um senhor de 60 anos que estava aprendendo a ler. Não, seu João, eu sinto tristeza. Tristeza porque esse homem nunca conseguiu encontrar o que eu encontrei aqui com vocês. Nunca conseguiu descobrir que a vida vale a pena quando a gente vive para os outros. Eduardo fechou o livro e olhou para seus alunos com carinho. Roberto tinha dinheiro, poder, mansões em vários países, mas morreu sozinho e amargo. Vocês que às vezes não têm nem o que comer direito, estão aqui estudando, crescendo, sonhando. Quem vocês acham que é mais rico? Dona Maria, uma das alunas, levantou a mão. A gente, professor, porque a gente tem esperança. Exato, Dona Maria. Porque vocês têm esperança, têm uns aos outros, têm sonhos. Isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. Naquela noite, Eduardo e Pedrinho caminharam juntos pelas ruas do bairro, como faziam sempre que precisavam conversar sobre coisas importantes. Seu Eduardo, disse Pedrinho, eu sei que deve ser difícil receber uma notícia dessas. O Roberto foi seu amigo por muitos anos. Eduardo parou embaixo de um poste de luz, observando as crianças que brincavam na rua mesmo de noite. Pedrinho, você sabe qual é a diferença entre mim e o Roberto? Qual? Quando eu perdi tudo, eu tive você para me ensinar que existia outro jeito de viver. O Roberto nunca teve ninguém assim. Ele ficou sozinho com a raiva, com a amargura, até que isso o destruiu. Eduardo colocou a mão no ombro do jovem. Por isso que o trabalho da Fundação é tão importante. Não é só para dar educação ou saúde para as crianças. É para que elas cresçam sabendo que sempre tem para onde voltar. Sempre tem alguém que se importa com elas. Pedrinho assentiu, emocionado. Seu Eduardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor sente falta da vida de antes? Da riqueza, do poder, do prestígio? Eduardo riu, mas não foi uma risada amarga. Foi uma risada leve, genuína. Pedrinho, você quer saber a verdade? Eu nem lembro direito como era ser aquele homem. É como se fosse outra pessoa, alguém que eu conheci, mas nunca fui de verdade. Ele apontou para uma janela iluminada onde uma família jantava junta. Hoje eu tenho algo que nunca tive quando era milionário. Eu durmo em paz, acordo feliz. Não tenho medo de ninguém, não preciso desconfiar de ninguém. Não preciso fingir ser alguém que não sou. E os seus filhos? A Helena? Meus filhos me visitam todo mês. No começo era por pena, agora é porque gostam de estar comigo. E Helena... Eduardo sorriu. Helena está casada com um banqueiro. Tem tudo que sempre quis, dinheiro, status, joias. Mas quando me encontra na rua não consegue disfarçar a tristeza nos olhos. Os dois continuaram caminhando. No final da rua, avistaram a escola que a Fundação havia construído 3 anos antes. Ainda havia luz acesa em algumas salas, onde jovens assistiam aulas noturnas. Seu Eduardo, disse Pedrinho, tem uma coisa que eu nunca te contei. O quê? Naquele dia que o senhor me humilhou na frente da fábrica, eu chorei a noite inteira. Não pela humilhação, mas porque eu sabia que o senhor ia se dar mal e eu não tinha conseguido convencer o senhor a me escutar. Eduardo parou de andar. Pedrinho, eu fiquei rezando para que não acontecesse nada muito ruim com o senhor, porque mesmo depois de tudo, eu sabia que o senhor não era mau de verdade. Era só perdido. As lágrimas escorreram pelo rosto de Eduardo. Aos 57 anos, ainda se emocionava ao perceber a profundidade do coração daquele menino que havia se tornado seu salvador e melhor amigo. Pedrinho, você sabe por que eu acho que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse comigo? Por quê? Para que eu pudesse te conhecer, para que nossa história pudesse inspirar outras pessoas, para que centenas de crianças pudessem ter uma chance melhor na vida. Eles chegaram em frente à escola e pararam para observar através da grade. Na quadra de esportes, um grupo de adolescentes jogava futebol sob a luz dos refletores. Olha só, Pedrinho, essas crianças estão aqui, seguras, estudando, brincando, em vez de estar nas ruas passando perigo. Valeu a pena perder tudo para que isso fosse possível. Agora me conta uma coisa. Você tem alguém na sua vida que te ensinou lições importantes? Alguém que você inicialmente subestimou, mas que depois se revelou especial? Para o vídeo 1 minutinho e me conta nos comentários sobre essa pessoa. 10 anos depois do início da fundação, Eduardo recebeu um convite inesperado. O governador do estado queria homenageá-lo com a maior honraria civil, reconhecendo seu trabalho social e sua transformação pessoal.
A cerimônia seria no Palácio do Governo, com a presença de autoridades, empresários e jornalistas. Eduardo hesitou em aceitar. Não gostava de exposição, preferia trabalhar nos bastidores, sem alarde. Foi Pedrinho quem o convenceu. Seu Eduardo, não é sobre o Senhor. É sobre mostrar para outras pessoas que é possível mudar, que é possível recomeçar. Quantos empresários ricos e infelizes não vão ver sua história e repensar suas vidas? Na noite da cerimônia, Eduardo vestiu o mesmo terno que usava para ir à igreja aos domingos. Não era caro, mas estava limpo e bem passado. Pedrinho, agora um homem de 28 anos, elegante e articulado, o acompanhou. O palácio estava cheio. Na plateia, Eduardo reconheceu vários rostos, seus antigos concorrentes, empresários que ele havia enfrentado nos tribunais, jornalistas que haviam coberto sua queda. Quando foi chamado ao palco para receber a honraria, Eduardo caminhou devagar, observando cada rosto na plateia. Não sentiu raiva nem amargura pelos que haviam celebrado sua desgraça. Sentiu gratidão, porque cada um deles havia contribuído, de alguma forma, para que ele se tornasse quem era hoje. Senhor Eduardo Montanha, disse o governador, o senhor é um exemplo de que é possível se reinventar, de que é possível transformar fracasso em sabedoria, derrota em vitória moral. Eduardo recebeu a medalha e se dirigiu ao microfone. O auditório silenciou. Excelentíssimo governador, senhoras e senhores, começou Eduardo com voz calma. Esta medalha não me pertence. Pertence a um menino de 12 anos que tentou salvar um homem perdido e não desistiu mesmo depois de ser humilhado. Eduardo fez um sinal para Pedrinho se aproximar. Esta medalha pertence a Pedrinho Santos, hoje diretor da Fundação Pedrinho Esperança, que me ensinou que sabedoria não tem carteira de identidade. Pedrinho subiu ao palco sob aplausos emocionados. Eduardo colocou a medalha no pescoço do jovem. Senhores empresários, continuou Eduardo olhando diretamente para a plateia, eu passei 40 anos da minha vida achando que sucesso era ter mais dinheiro que os outros. Descobri que estava completamente errado. Sucesso é dormir em paz sabendo que você fez alguém sorrir hoje. Sucesso é ver uma criança que estava perdida encontrar esperança. Sucesso é saber que quando você morrer, o mundo ficará um pouco melhor por você ter existido. O silêncio no auditório era absoluto. Vários empresários trocavam olhares desconfortáveis, reconhecendo-se na descrição do Eduardo de antes. Eu não estou aqui para julgar ninguém, continuou Eduardo. Estou aqui para dizer que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para escolher ser feliz, em vez de apenas rico. Nunca é tarde para descobrir que a verdadeira riqueza está nas pessoas que amamos e que nos amam de volta. Eduardo olhou para Pedrinho, que estava visivelmente emocionado ao seu lado. Este jovem aqui salvou minha vida 2 vezes. Primeiro, tentando me avisar sobre o perigo que eu corria. Segundo, me ensinando que existia uma forma melhor de viver. Se hoje eu estou aqui, é porque um menino de rua teve coragem de falar a verdade para um milionário arrogante que se achava superior a ele. A plateia explodiu em aplausos. Muitas pessoas estavam chorando, incluindo jornalistas que haviam coberto a queda de Eduardo anos antes. Depois da cerimônia, vários empresários se aproximaram de Eduardo querendo conversar. Alguns confessaram que estavam passando pelos mesmos problemas que ele havia enfrentado. Solidão, ansiedade, relacionamentos familiares destruídos pela obsessão com trabalho e dinheiro. Doutor Eduardo, disse um deles, como eu faço para encontrar essa paz que o senhor encontrou? Eduardo sorriu. Comece escutando as pessoas que você nunca escutaria, principalmente as crianças, os idosos, os pobres. Eles têm muito a ensinar para quem tem humildade para aprender. Mas eu tenho responsabilidades, funcionários dependem de mim. Claro que tem. Mas você pode exercer essas responsabilidades com amor em vez de apenas ambição. Pode tratar seus funcionários como família em vez de apenas números. Pode usar seu sucesso para construir em vez de apenas acumular. Quando saiu do palácio, Eduardo e Pedrinho caminharam juntos até o ponto de ônibus. Sim, ônibus. Eduardo havia vendido seu último carro anos antes e descoberto que o transporte público era uma oportunidade diária de conversar com pessoas interessantes. Seu Eduardo, disse Pedrinho enquanto esperavam o ônibus, o senhor acha que algum daqueles empresários vai realmente mudar? Alguns vão, outros não.
Mas pelo menos plantamos uma semente. E você sabe o que aprendi com você sobre sementes? O quê? Que a gente planta sem saber se vai germinar. Mas se não plantar, com certeza não germina. O ônibus chegou. Era o mesmo que Eduardo pegava todos os dias para ir trabalhar. O motorista, seu Manuel, sorriu ao vê-lo. E aí, doutor Eduardo, como foi a festa dos ricos? Eduardo riu. Foi boa, seu Manuel, mas nada como voltar para casa. Durante a viagem, Eduardo observou os outros passageiros. Uma jovem mãe tentando acalmar um bebê que chorava. Um senhor de idade lendo um livro sob a luz fraca do ônibus. Um grupo de estudantes conversando sobre os sonhos para o futuro. Pedrinho, sussurrou Eduardo, você já parou para pensar que cada pessoa neste ônibus tem uma história incrível para contar? Sempre penso nisso, seu Eduardo. É por isso que eu gosto de conversar com todo mundo. Foi isso que você me ensinou. Que todo mundo importa. Que todo mundo tem valor. Que a gente só descobre isso quando para de se achar superior aos outros. Quando chegaram ao bairro, eles se despediram como sempre faziam, com um abraço apertado. Até amanhã, meu filho, disse Eduardo. Até amanhã, pai, respondeu Pedrinho. Porque era isso que eles haviam se tornado ao longo daqueles anos. Pai e filho por escolha. Unidos não pelo sangue, mas pelo amor e pela transformação que viveram juntos. Eduardo chegou ao seu apartamento simples e, antes de dormir, fez o que fazia todas as noites. Escreveu em um diário as coisas boas que haviam acontecido durante o dia. Era um hábito que Pedrinho havia lhe ensinado. Hoje recebi uma honraria que não mereço, escreveu. Mas falei para uma plateia de empresários sobre a importância de escutar os mais humildes. Espero que algumas sementes tenham sido plantadas. Agradeço todos os dias por ter perdido tudo para encontrar o que realmente importa. Eduardo fechou o diário, olhou pela janela para as estrelas que brilhavam sobre o bairro simples onde havia escolhido viver e sorriu. Sua jornada havia começado com um menino de rua tentando avisar um milionário arrogante sobre o perigo. Havia continuado com a maior queda que um homem pode sofrer e havia se transformado na maior vitória que uma alma pode conquistar, a paz de quem aprendeu a amar sem querer nada em troca. Eduardo dormiu naquela noite como dormia todas as noites desde que havia encontrado sua verdadeira casa. Com o coração tranquilo, sabendo que havia cumprido seu propósito no mundo, que era fazer a diferença na vida de outras pessoas. E em algum lugar da cidade, centenas de crianças que haviam sido salvas pelas escolas e projetos da Fundação também dormiam tranquilas, sonhando com futuros que agora eram possíveis graças a um encontro improvável entre um empresário perdido e um menino sábio que se recusou a desistir de salvá-lo. Porque às vezes a maior riqueza que podemos deixar no mundo não são os bens que acumulamos, mas as vidas que tocamos e transformamos. E essa riqueza, essa sim, ninguém nunca pode nos roubar.